Iniciando mais um programa da série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal aqui da região do Vale dos Sinos, das cidades em que a Vale TV tem a sua audiência. E hoje eu estou recebendo aqui o candidato a deputado estadual, Jailson Barbosa. Muito obrigado por ter vindo aqui, se disposto a conversar com a gente sobre esse tema tão importante que é a candidatura, as tuas plataformas, né, para essa eventual entrada no Legislativo Estadual. Eu quem agradeço, Tobias, o convite, a oportunidade de nós podermos estar trazendo aqui as nossas ideias e apresentando um pouco da nossa história. Conta um pouco da tua trajetória, o que te interessou em ingressar na política e por que tu te disponibilizou a concorrer a esse cargo? Bem, eu sou uma pessoa que nasço no chão das comunidades, né? Desde muito cedo eu frequento a Sociedade Cruzeiro do Sul, ali onde eu estive recentemente enquanto presidente, e sempre pensei na perspectiva desses espaços e a relação com a representatividade, né? Nós vivemos sim um momento de crise política, de crise de representação, e acabei sendo motivado por esses movimentos sociais, culturais, a qual eu integro, a estar me tornando uma voz, uma representação nesse momento assim de tanta dificuldade, devido um pouco da nossa trajetória nos últimos anos, né? Sim, bacana. Tens uma ligação direta então com o movimento cultural, o movimento negro. Qual a importância da cultura e do movimento negro para as futuras gerações e para as nossas gerações? Como eu iniciei, né, na Sociedade Cruzeiro do Sul muito jovem, ali próximo aos 10 anos de idade. E ali aquele espaço ele tem muita representação dentro do bairro Primavera especificamente. É um clube que tem já 95 anos, é mais antigo do que a própria cidade de Novo Hamburgo. E no entanto a gente via que ela não tinha a devida visibilidade. E desde a minha infância, onde eu já vinha participando lá de projetos sociais, eu entendia a importância da responsabilidade social nesses espaços, para que nós conseguíssemos nos tornar um ator dentro daquela comunidade, trabalhando com a questão dos jovens, das crianças, enfim. E eu vou iniciar isto posteriormente, mais essa visão no movimento estudantil, né? Também passei a integrar o movimento estudantil ali no início dos anos 2000, no Colégio 25 de Julho, no Grêmio Machado de Assis, onde lá naquele momento a gente estava defendendo algumas pautas, como a meia entrada dos estudantes, passe livre, e ali vai começar essa ascensão enquanto militância e liderança estudantil. Na época teve uma eleição do conselho escolar no colégio, fiz próximo a 700 votos, era muito jovem, mas ali já estava iniciando essa visibilidade por parte dos partidos políticos para que lá atrás eu iniciasse essa trajetória. No entanto, eu segui outros rumos, que foi o carnaval. Passei a integrar algumas grandes escolas de Porto Alegre, como Imperadores, Bambas, Restinga, e vou me tornar compositor lá. Venço meu primeiro festival no Estado Maior da Restinga. E essa minha ida a Porto Alegre me permitiu conhecer algumas comunidades, algumas realidades um pouco diferentes da nossa aqui no Novo Hamburgo. E ali eu vou começar a desenvolver essa visão do quanto era importante tanto o poder público estar chegando nesses espaços e o papel de importância que teriam esses espaços dentro da sua comunidade como referência social. Enquanto compositor, tenho alguns parceiros no Rio de Janeiro de composição, faço 2 idas ao Rio e começo a conhecer alguns presidentes e vou absorvendo essa ideia de responsabilidade social destas escolas, como fazem lá Portela, Mangueira e entre outros. Retorno aqui para o Sul com essa ideia da gente estar propiciando isso num destes espaços, até que eu me torno presidente da Sociedade Cruzeiro do Sul em 2015. Aqui a gente dá início então a esses projetos sociais, damos início a alguns eventos que a gente vai dar uma outra visibilidade daí para a Sociedade Cruzeiro do Sul enquanto espaço
cultural, enquanto um espaço de um clube social negro. Então, isso vai acabar nos dando uma visibilidade de um trabalho que vai, de novo, fomentar esses convites para a questão política, mas naquele momento também não estava, vamos dizer assim, amadurecido, né, para estar encarando tal desafio como a gente encara nesse momento. Sim. As classes mais baixas da população, especialmente, sofrem muito com o desemprego. São 12 milhões a 13 milhões, estatisticamente falando, dos desempregados no Brasil inteiro. Como combater isso? Qual política pública a ser aplicada nesse sentido? Quais são as suas propostas desse viés? Perfeito. Uma das perspectivas, abordando a questão cultural, né, seria a economia da cultura, né? A descentralização, a democratização. A cultura ela fomenta, né, uma cadeia produtiva que deve ser potencializada. Um dos exemplos, posso usar mesmo o carnaval, que nessa região ele acaba sendo muito criticado, mas ele fomenta diversas famílias através da sua mão de obra, da sua prestação de serviço, e a gente acaba tendo muita crítica na perspectiva cultural sobre a visão da política pública, né, do investimento em política pública. Então essa é uma discussão profunda que a gente faz do reconhecimento de algumas tarefas, de algumas atividades como culturais. Então é preciso a gente ter uma visão da cultura estar acessando outros espaços, como tu falastes, das comunidades, das periferias, e principalmente é tornar essas pessoas autônomas, a gente conseguir potencializar a questão do microempreendedorismo, mas também a desburocratização dentro dessa legislação, né, para que a pessoa consiga estar empreendendo. Hoje a gente vai ver diversas pessoas nesse cenário buscando uma alternativa, e poderíamos destacar também a questão da economia solidária, né, das cooperativas que têm trabalhado visando a sua produção, visando essa articulação em rede, que não é só a questão da economia, né? Tem muita coisa por trás dessa rede da economia solidária e que a gente também visa estar potencializando. O que é a economia solidária para o PSOL e para os movimentos? A economia solidária ela é uma autogestão, né? É quando, por exemplo, pode estar uma região ali produtiva, está se articulando internamente, está produzindo, por exemplo, arroz, como a gente tem algumas cooperativas, pode ser a questão de roupas, pode ser a questão mesmo de alimentos. Então, a economia solidária, ela trabalha nessa perspectiva de não só o capital, entendeu? Não é o capital quem é o maior atributo, mas, sobretudo, também trabalhando uma questão de consciência e de educação econômica. Por que a escolha do PSOL? O PSOL é um partido que ele trabalha muito na perspectiva de, não digo de minorias, mas de tentar se aproximar, de tentar fazer discussões que hoje elas não são temas fáceis, né, de estarem sendo discutidos, mas são necessários. E onde tantos outros partidos às vezes acabam optando por não falar, porque sabem que são temas polêmicos que podem levar até a perda de votos, o PSOL ele se posiciona como um partido de vanguarda nesse sentido, né? Ele pode ser considerado por muitos um partido pequeno, mas ele não deixa de ser um grande partido, porque ele faz enfrentamentos, ele tem posicionamentos de resistência mesmo dentro da Assembleia Legislativa, com hoje o deputado Pedro Ruas na Câmara dos Vereadores, citando o exemplo da Fernanda Melchiona, que são trincheiras de luta na defesa da classe dos trabalhadores em todas as votações, né? Então é um partido que ele não se alia à questão de uma gestão, de um governo, para ele seguir mantendo o seu lado, enquanto a defesa do povo trabalhador. O transporte público é fundamental na locomoção de todas da sociedade, dos trabalhadores. Quando esse sistema para,
né, a sociedade inteira para. A gente tem o exemplo do trem aqui, quando o trem não funciona, muitos trabalhadores não podem se dirigir até o trabalho. Tu tens um projeto de 100% de transporte público acessível. Como viabilizar esse tipo de projeto? Eu posso citar assim que a nossa plataforma, o nosso programa político, ele tem sido construído através de plenárias. Então nós temos nos organizado com segmentos, com os movimentos, feito uma reunião, feito um encontro para que a gente possa estar debatendo quais são os temas caros a cada segmento. Meu pai, ele era deficiente visual e durante, né, esse tempo que a gente esteve junto aqui, eu sempre tive essa visão do acesso à cidade, o direito à cidade, né? E a gente vai encontrar muitas dificuldades. E na discussão dessa pauta, a gente vai identificar, por exemplo, que a pessoa cadeirante ou que a pessoa que tenha necessidades, né? Ela vai identificar que pode ter um ônibus ali disponível para ela às 9h30 da manhã e o outro com a porta acessível para cadeirante pode vir só às 11h30. Então essa pessoa ela já passa por um desgaste, né, por uma dificuldade de conseguir estar chegando até a sua parada de ônibus, e quando chegar, se por 5 minutos ela perder, é mais de 2 horas esperando. Então é nessa perspectiva que a gente quer fazer essa discussão, entendeu? De realmente tornar a cidade acessível para todos. A ampliação dos direitos das minorias LGBT, enfim, todas as comunidades, MST e MTST também. Qual é a tua posição a respeito desses movimentos e a importância deles na sua valorização? Perfeito. Poderíamos citar, né, dentro... às vezes nós tratamos, né, só alguns temas como minorias, quando na verdade eles são maiorias, né? As mulheres hoje, dentro da questão das políticas públicas, elas são minorias em diversos espaços, inclusive nos espaços políticos, nos espaços de tomada de decisão. No entanto, elas são maioria no país. Os negros e pardos, a mesma coisa, né? Então, o que a gente tem buscado é viabilizar, assim, direitos que já deveriam estar... consolidados. Já estarem consolidados. Por exemplo, a discussão das cotas, as cotas raciais na universidade. Há pessoas que fazem a discussão se é válido, se é mérito, mas, no entanto, é importante a gente destacar que existe uma dívida com essa sociedade, que foi afastada por mais de 350 anos de todas as oportunidades. E quando foram, através de uma lei de abolição, que foi uma estratégia política, não foi porque quis, não tinham direito a terras, não tinham direito a nada. Então, nós estamos mais de 350 anos atrasados, tendo que buscar. Hoje, devido a essa política do ProUni e do FIES, enfim, mas todas essas políticas que têm permitido aos negros o ingresso na universidade, muitos estão tendo a sua primeira geração ingressando. A questão das mulheres, é importante retomarmos a discussão sobre a Secretaria da Mulher no Estado, né? A coordenadoria, fazendo uma discussão sobre a questão da violência doméstica, violência psicológica, ter um tratamento específico sobre esse tema que é tão importante, tão caro. Fazermos também uma discussão sobre o tema da juventude, né? Pela questão do primeiro emprego, está potencializando esses jovens a estarem capacitados para o ingresso no mercado de trabalho. A questão dos idosos e toda a precarização que nós estamos vendo hoje em relação aos seus direitos da reforma da Previdência, nas reformas trabalhistas. A questão dos LGBTs também é muito importante. A gente está vivendo numa sociedade que sufoca, que oprime, né? E, sobretudo, te tirar o direito de tu poder ser quem tu é. Jailson, eu quero... Desculpa te interromper, mas a gente tem um curto espaço de tempo e igualitário para todos os candidatos. E a pauta, eu tenho certeza que é muito grande, porque
as pautas sociais elas são muito importantes de fato. Quero agradecer a tua presença e te dizer que a Vale TV está sempre aberta a toda a comunidade, assim como também a ti, para expor tuas opiniões. Te desejo uma boa sorte na tua caminhada. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez. Valeu.